Oi, meu nome é Lana e sou no nono A da PEI João Portugal. E a pedido da minha professora de História, a professora Arleide, vim fazer um podcast. O tema desse podcast é um acontecimento histórico conhecido por muitos. É a Grande Depressão, ou então conhecida também como Crise de 1929. Mas o que foi essa crise? Então, a crise foi uma grande depressão econômica que teve início em 1929 e que persistiu ao longo da década de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. A Grande Depressão é considerado o pior e o mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista do século XX. Este período de depressão econômica causou altas taxas de desemprego, quedas drásticas do produto interno bruto de diversos países, bem como quedas drásticas na produção industrial, preços de ações e em praticamente todo o medidor de atividade econômica em diversos países no mundo. Assim, milhares de acionistas perderam literalmente da noite para o dia grandes somas em dinheiro. Muitos perderam tudo o que tinham. A quebra na Bolsa de Valores de Nova York piorou drasticamente os efeitos da recessão já existente, causando grande deflação e queda nas taxas de venda de produtos, que por sua vez obrigaram ao encerramento de inúmeras empresas comerciais e industriais, elevando assim drasticamente as taxas de desemprego. E quais foram as causas dessa crise? Então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países europeus encontravam-se devastados, com a economia enfraquecida e com forte retração de consumo, que abalou a economia mundial. Os Estados Unidos, por sua vez, lucraram com a exportação de alimentos e produtos industrializados aos países aliados do período entre guerras. Como resultado disso, entre 1918 e 1928, a produção norte-americana cresceu de forma estupenda. Porém, a economia europeia posteriormente se restabeleceu e passou a importar cada vez menos dos Estados Unidos. Com a retração do consumo na Europa, as indústrias norte-americanas não tinham mais para quem vender. Havia mais mercadorias do que consumidores, ou seja, a oferta era maior que a demanda, e, consequentemente, os preços caíram, a produção diminuiu e logo o desemprego aumentou. A queda dos lucros, a retração geral da produção industrial e a paralisação do comércio resultou na queda das ações da Bolsa de Valores e mais tarde na quebra da bolsa. Portanto, a crise de 1929 foi uma crise de superprodução. Agora, como foi o combate a essa Grande Depressão? O presidente da época, Franklin Roosevelt, criou o New Deal. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas o New Deal era uma série de programas implementados entre 1933 e 1937, com o objetivo de recuperar a economia norte-americana. Porém, apesar dos programas governamentais criados com o intuito de reduzir o desemprego, cerca de 15% da força de trabalho americana continuava desempregada em 1940. Então, foi necessária a entrada do país na Segunda Guerra Mundial para que as taxas de desemprego caíssem aos níveis de 1930, de 9%. Apesar da entrada na Segunda Guerra Mundial ter atrasado a recuperação econômica por 7 anos, a venda de armas para os ingleses acelerou a recuperação econômica e a produção industrial americana cresceu drasticamente, e as taxas de desemprego caíram. No final da guerra, apenas 1% da força de trabalho americana estava desempregada. Perto do final da guerra, os Estados Unidos e outros 44 países aliados assinaram o que é conhecido como os Acordos de Bretton Woods, com o intuito de evitar futuramente uma nova crise monetária e econômica da escala da Grande Depressão.